Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por mais um domingo, né? E mais uma mesa. E podermos desfrutar dessa mesa, né? É algo superior, né? É algo inestimável. Senhor Jesus. Irmãos, vamos para a mensagem agora. E vamos pedir para os irmãos orarem 1 minuto pela palavra, pelo decorrer da reunião, né? Que o Senhor nos dê um coração para ouvir a sua palavra e nos capacite, né, também a estar aqui, capacite o irmão a poder ministrar essa palavra. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Estamos reunidos em teu nome. Estamos junto dos irmãos. Senhor Jesus, nos cubra com teu precioso sangue. Nos cubra com teu espírito, Senhor. Ó, Senhor, ocupa nossa mente, Senhor. Ocupa nosso coração, para que possamos ver somente a Ti, Senhor. Para que possamos ser cheios de Ti, Senhor. Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, ó, seja o nosso guia, Senhor. Ó, Senhor Jesus, durante essa semana, Senhor, durante toda a nossa vida, que Teu nome seja glorificado, Senhor. Que Teu nome seja engrandecido, Senhor. Ó, Senhor, que possamos diminuir. Ó, Senhor Jesus, e que o Senhor cresça em nós. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos dar continuidade ao livro de Filipenses, né? Estamos em Filipenses 2. Hoje vamos ler dos versículos 5 até o versículo 11. Amém? Filipenses 2, a partir do 5. Senhor Jesus. Aleluia. Antes de iniciar o versículo 5, né? O versículo 5, como Paulo falou semana passada, é exatamente uma continuação. Paulo vai dar uma continuação do que foram os primeiros versículos do capítulo 2, né? Do versículo 1 até o versículo 4, que Paulo ministrou semana passada, né? E anteriormente, né, no versículo 1 até o versículo 4, nós vimos o quê, né? Paulo exortando, né, os filipenses em torno do amor fraternal, né? Em torno do cuidado, né, com os irmãos, né? O cuidado entre a igreja, né? E ele diz assim, né? No versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Isso aqui é o que estava vendo em Filipenses e ele estava feliz, né? Só que ele diz assim, completai no versículo 2, completai a minha alegria, né? E aí no versículo 2, quando ele fala completai a minha alegria, ele diz, ó, para você me deixar completo, o que é que eu quero que vocês façam? Vivam unidos, né? Pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aqui Paulo vem falar, né, sobre a unidade, né? O mesmo objetivo, né? A igreja tem que ter o mesmo objetivo, o mesmo sentimento, né? E é isso que Paulo tem pedido para os filipenses. E ele diz mais no versículo 3, né? Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um de vós superiores, cada um os outros superiores a si mesmo. E aqui Paulo vem pedir o quê? Que os filipenses sejam humildes. Ele vem pedir a humildade dos irmãos. Para quê? Para que eu considere os irmãos superiores a mim.
Senhor Jesus. E você só vai valorizar as pessoas, né, os irmãos, vamos falar da igreja dos irmãos, se você considerar os demais, os irmãos superiores a você mesmo. E você tem que olhar, você tem que ter esse olhar. Uma família, por exemplo, né? Uma família, ela dá certo. Uma família, ela dá certo porque eu considero os da minha casa superiores a mim, eu valorizo eles. E tudo que eu faço, imagina isso, se tudo que eu fizesse dentro da minha casa, eu visasse somente a mim. Nunca daria certo. E nós somos a família. E o que Paulo tem pedido é isso. Considere os outros superiores a si mesmo. Valorize os irmãos. Olhe para a necessidade dos irmãos. É o que ele vai falar no versículo 4, né? Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olhe para a necessidade dos demais, né? Senhor Jesus. E aí temos que ter em vista, né, o bem dos outros, né, irmãos? O bem dos irmãos, não apenas o nosso próprio bem. Eu tenho que olhar para os irmãos com esse coração, né? E Paulo diz: completar a minha alegria fazendo isso. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mas por que ele pede isso, né? Aí começa o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe por quê você tem que fazer isso? Porque você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse era o sentimento de Cristo. E ele vai explicar aqui. Ele vai mostrar que quando Cristo veio, ele se importava com os demais. Ele não olhava para si mesmo. Ele se humilhou. Ele foi humilde. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, a partir daqui, Paulo vai começar a dar o exemplo de Cristo Jesus. Como foi o viver de Jesus Cristo na terra. Senhor Jesus. E o que nós vamos perceber, irmãos, é para que Paulo fala sobre humildade. Então, para que haja humildade, para que haja unidade, para que haja harmonia, é necessário olhar para Cristo. Senhor Jesus. É necessário se humilhar. Ó Senhor Jesus. E buscar a Cristo. Temos que ter humildade. Sim. Temos que viver unidos. Sim. Temos que estar em harmonia. Isso é maravilhoso. Mas só vamos conseguir isso se estivermos olhando para Cristo. Se estivermos buscando a Cristo. Porque esse é o sentimento de Cristo. Esse foi o sentimento de Cristo. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, do versículo 6 até o versículo 8, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a humilhação de Cristo na terra. O momento em que Cristo foi humilhado, o que ele passou, né? Como homem. E do versículo 9 até o versículo 11, aí ele vai falar da exaltação de Cristo. E aí eu estava com a Bíblia de estudo, né? E lá falava que essa passagem aqui, Paulo provavelmente ele se inspirou em um hino cristão da época, né? Que falava sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Eu dei uma pesquisada e a maioria dos estudiosos dizem isso mesmo, que era um hino da época que Paulo se inspirou. Ou até mesmo um hino que Paulo possa ter feito, né? Ter feito a composição desse hino, né? Senhor Jesus. E de fato é maravilhoso, irmãos. E nós vamos perceber agora durante essa leitura, né? Senhor Jesus. Primeiro, versículo 5. Agora vamos iniciar de fato, irmãos. Foi a introdução. Graças ao Senhor. Versículo 5. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O nosso modo de pensar, o que nós sentimos, irmãos, deve ser baseado no sentimento de Cristo. Senhor Jesus. Nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Mas como assim? Mas Cristo é superior. Mas ele se fez homem. Enquanto homem, nós precisamos pensar como ele pensava. Senhor Jesus. Precisamos ter a mesma atitude. Mateus 11. Mateus 11, 29. Versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29.
Amém? É o que Jesus fala. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. E o que é que Jesus era? Ele era manso e humilde. E qual é a nossa atitude? Mansidão e humildade. Essa deve ser nossa atitude. Se nós olharmos para Cristo, se nós temos que ter modo de pensar, se nós temos que ter a atitude de Cristo, nós precisamos ser mansos e humildes, como Cristo foi na terra, como foi em sua passagem como homem. Senhor Jesus. Voltando, irmãos, para Filipenses, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Senhor Jesus. Irmãos, Cristo como homem, ele era homem, mas ele não perdeu a sua divindade, a sua deidade. Ele apenas tinha um corpo carnal, mas ele também era Deus. Senhor Jesus. Mas, irmãos, mesmo tendo a natureza de Deus, mas ele não se exaltou como tal, enquanto homem. Ele não usou isso para orgulhar-se ou como vanglória. Senhor Jesus. Cristo tinha a natureza de Deus. Ele era o próprio Deus como homem, mas ele era o próprio Deus. Senhor Jesus. E nós vemos aqui, né, quando Paulo fala, né, subsistindo em forma de Deus, é que ele existia desde a eternidade como Deus. Desde o início de tudo, ele era Deus, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Senhor Jesus. Nós vemos isso, né, irmãos? Lá em João. Não desmarquem Filipenses, tá? A gente vai dar uma passeada, mas a gente sempre vai voltar para Filipenses. João 1, versículo 1 diz assim. Os irmãos podem até acompanhar por aqui. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O versículo 2. E ele estava no princípio com Deus. E o versículo 14. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, ele, desde o início, ele era Deus. Mas ele estava como homem. Ele estava como homem, mas ele não usou isso para tirar vantagem. Senhor Jesus, ele usava da sua humildade. Ele era humilde. E ele sabia que a humilhação e a humildade fazia parte do processo. Para cumprir a sua obra, ele não podia usar o fato de ser Deus como um fator para ter privilégios. Senhor Jesus, ou para fugir do sofrimento. Não, irmãos. Ele foi humilde. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em João 17. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, né? Isso aqui é a oração, né, de Jesus. E aí ele fala assim, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo, né? E aqui fica claro, né, que quando Jesus, ele sempre teve a glória de Deus, ele sempre foi o Deus, mas aí ele, quando completou a sua obra, né, é que glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo, né? E aí só quando ele cumpre a obra, né, é que ele recebe aquela glória novamente. Então o que nós vemos aqui? Que Cristo, ele abriu mão, ele era o Deus,
mas ele abriu mão da sua glória celestial para viver na terra. E para cumprir uma obra. E para morrer por cada um de nós. Senhor Jesus. Cristo abriu mão da sua glória celestial. Ele só recebeu de volta quando ele cumpriu a obra. Mas aqui na terra, ele não tinha essa glória celestial. Ele era o Deus, ele tinha deidade. Mas a glória que ele tinha nos céus, ele não tinha aqui. Aqui ele ia sofrer como homem. Ele tinha um corpo humano. Ele ia sofrer como homem. Ele ia sentir as mesmas coisas que o homem sente. Senhor Jesus, ele assumiu a figura humana para morrer por nós, irmãos. Como isso é grandioso. Senhor Jesus, muitas vezes temos algumas coisas que não abrimos mão de jeito nenhum. Valorizamos demais. Imagina o próprio Deus. Ele tem toda a glória. Ele poderia fugir do sofrimento e viver como Deus. Está sossegado. Ele tem todo o poder. Mas ele abriu mão disso para morrer por nós. Senhor Jesus. Irmãos, temos que valorizar isso. O nosso viver para valorizar essa obra preciosa. Como o irmão falou, a gente vem aqui no domingo, olha para aqui, para a mesa. Irmãos, isso é algo para nos emocionar. Se a mesa não causa um impacto em nós, uma realidade, irmãos, tem alguma coisa errada. O que o Senhor fez foi por nós. E Ele abriu mão de tudo para fazer isso. Senhor Jesus. E Ele fez isso de maneira humilde. Ó Senhor Jesus. Ele não se apegou, né, ao fato de ser o próprio Deus, de ser igual a Deus. E aí a gente vê em várias passagens, né? Eu só ler um aqui para os irmãos, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21, né? Ele diz assim, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? E aí ele sempre se referia, né, a Deus como o Pai, né? A vontade do meu Pai. Ele nunca trazia essa honra para si mesmo, né? Por quê? Porque aqui ele estava como filho, então ele tinha que ser humilde como filho. Aqui ele estava como servo, e o servo é para servir, não para se exaltar. E foi isso que Deus fez, que Jesus fez. Ele era humilde. E é isso que Paulo está falando aos Filipenses. Preste atenção nessa humilhação de Cristo, né? Tende esse sentimento de humildade que Cristo teve. Senhor Jesus. Irmãos, e olhando para isso, né? O que é que devemos reconhecer? Irmãos, nós somos pó. Nós somos um nada. E não podemos nos apegar a nada que nós temos além de Deus. As pessoas ainda têm o sentimento de, porque eu tenho uma boa casa, eu sou superior, porque eu tenho um bom carro, porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho bens. Não, irmãos, nós somos pó, nós somos nada e não podemos nos apegar a nada desse mundo. A única coisa que temos que nos apegar é ao próprio Deus. E no momento que nos apegamos ao próprio Deus, irmãos, é que vamos ter esse sentimento de humildade, de sermos iguais, de valorizar os irmãos, de valorizar as pessoas fora, não só os irmãos, as pessoas fora no mundo também. Como vamos ganhar as pessoas se nós somos orgulhosos? Ninguém conquista ninguém com orgulho. É com humildade. É com mansidão. Precisamos aprender de Deus isso, né? Louvado seja o Senhor. E aí eu gosto demais desse versículo, eu sempre volto para esse versículo. 2 Coríntios 3. Isso aqui que Paulo falou é muito precioso, né? 2 Coríntios 3, versículos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se isso partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E quando reconhecemos isso, nós vamos ver que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós precisamos é do Senhor. A base de tudo é o Senhor. É o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Louvado seja Deus. Versículo 7 de Filipenses. Aí aqui, no versículo 6, ele falou o que Cristo fez, né?
uma das atitudes de Cristo, ele fez o quê? Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aí no versículo 7 ele vai dizer, o que ele fez se ele não julgou ser igual a Deus? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. Ele se tornou servo. Ele se tornou homem. E aí a gente vai ver também no versículo 8, né? A última coisa que ele fez, ele se humilhou. Senhor Jesus. E mais ainda, ele foi obediente. Mas voltando para o versículo 7. Assim mesmo se esvaziou. Irmãos, Cristo não se esvaziou dos seus atributos divinos, não. Tá? Ele era o próprio Deus. Mas ele se esvaziou de tudo quanto homem. Por quê? Porque ele se entregou totalmente como homem. Senhor Jesus, ele teve sentimentos como homem, ele teve tentações como homem, ele sofreu dores como homem. E ele suportou tudo, ele se entregou totalmente como um homem. Ele era o Deus. Mas como homem, ele se esvaziou completamente. Ele se entregou mesmo. Senhor Jesus. Ele renunciou a essa glória celestial que ele tinha, né? Ele se esvaziou, renunciando a essa glória, para se entregar totalmente como homem. Ó Senhor Jesus. E nós vemos isso, né? Mateus 27, 46. Outra passagem bíblica, né, que realmente emociona. Essa passagem aqui da morte de Jesus, né? E esse versículo 46 mostra exatamente, né, como aqui foi o ápice da entrega do Senhor. Por volta da hora 9, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, Jesus, no ápice da sua dor, olha só, ele clamou pelo Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Imagine o sofrimento dele naquele momento para chegar a dizer uma coisa dessa, a perguntar isso. Ele estava totalmente, ele se esvaziou completamente. O sofrimento dele era tamanho que ele chegou a perguntar ao Pai: por que me desamparaste? Ele estava se sentindo só. Doía aquilo ali. E doía muito, e aquela dor foi por nós, irmãos. Precisamos valorizar isso. Isso é muito forte. E ainda hoje, queremos nos orgulhar, não podemos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui mostra, né, irmãos, como ele se entregou totalmente. Cristo era homem, mas ele tinha o caráter e a essência de Deus, né? A gente está falando que ele se entregou como homem, mas ele não pecou. Ele não pecou, porque ele tinha o caráter e a essência de Deus. Minha mãe está me alertando aí para beber água. Vou ficar com a garganta ruim depois, né? Eu estou sofrendo um pouquinho, mas o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Então ele era homem, ele se entregou totalmente, mas ele não pecou, porque ele tinha caráter e essência de Deus, ele tinha deidade, né? E isso fazia com que ele fosse santo. Ó Senhor Jesus. Mas para morrer, né, irmãos? Se o requisito da obra era a morte, o requisito final da obra era a morte, ele não podia morrer como o Deus. Ele tinha que morrer como homem. E por isso que Paulo fala, né? Lá em Filipenses, voltando para Filipenses 7, ele assumiu a forma de servo, tornando-se de homens. Reconhecido por figura humana. Ele se fez homem porque ele tinha que morrer. Porque morrer fazia parte do plano. Morrer fazia parte da obra. Mas o caráter e a essência dele era de Deus.
Ou seja, e além de homem, para morrer, ele também tinha que ser servo. Se esvaziou assumindo a forma de servo. Mas por que ele tinha que ser servo? Por que ele tinha que ser escravo? Porque ele tem que ser obediente. Porque o servo, o escravo, ele obedece, ele respeita, né, o seu superior. Então, diante do pai, ele tem que ser servo para cumprir a obra, para obedecer à vontade de Deus. E aí ele assumiu a forma de servo, de escravo. Senhor Jesus. E o versículo 8, o final da humilhação diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente como servo até a morte. E morte de quê? De cruz. Irmãos, quando fala que Cristo se humilhou, primeiro, ele se tornou escravo para obedecer, ser obediente até a morte. Mas além disso, ele sofreu a mais dolorosa e vergonhosa morte de todas as mortes, né? A morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, a mais vergonhosa das mortes. Todo mundo vendo o Cristo sendo crucificado. Mas ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Ele cumpriu. Ele suportou. Senhor Jesus. Mateus 26, 39. Ó Senhor Jesus. Mateus 26, 39. Um pouco antes da crucificação, né? Jesus orou no Getsemane. E aí aqui nesse versículo ele diz assim: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, ele sabia exatamente o que ele ia passar. E ele tinha tanta consciência de que o sofrimento ia ser tanto, de que a humilhação ia ser tanta, que naquele momento ele disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Vai ser muito doloroso, vai ser muito vergonhoso. Mas aí ele voltou à forma de servo e disse: não seja como eu quero, né? Sim como tu queres. Irmãos, eu estava pensando, tem dias que estamos tão aflitos. Eu tenho que fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu tenho que comprar um carro, como é que eu vou fazer isso? Eu, até para sair para trabalhar, é uma correria. E eu tenho que chegar em tal canto. Eu às vezes confio tanto na minha capacidade que nem para ministrar minha aula lá na escola, eu saio daqui sabendo o que é que eu vou fazer. E às vezes dá errado, e eu penso, por que dá errado? Irmãos, se o próprio Jesus, ele disse: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por que que nós, desse jeito, mortais, fracos, nós queremos fazer as coisas por nós mesmos? Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que dizer assim: Senhor, estamos aflitos, estamos preocupados. Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa deve ser nossa atitude diante do Senhor. Senhor Jesus. Não temos capacidade nenhuma. E somos servos. Somos filhos, mas somos servos. E como servos devemos depender totalmente do Senhor. E aí, irmãos, diante do nosso dia, nós temos que parar e dizer: Senhor, seja como tu queres. Controla a minha vida, me dá uma direção. Senhor Jesus. Mas aqui mostra, né, irmãos, como Cristo tinha consciência, né, de como aquilo ali ia ser doloroso e vergonhoso. E mesmo assim, ele entregou a vontade, né, ao Pai. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o que o Pai
tinha ordenado era que a obra fosse cumprida por completo. E o final da obra era a morte na cruz. Senhor Jesus, na verdade o final era a ressurreição, né? Mas como homem, era a morte na cruz. Hebreus 5 também fala um pouco dessa passagem. Hebreus 5, versículos 7 ao 9. Senhor Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. E aí, irmãos, o que aconteceu, né? Ele cumpriu, o Senhor cumpriu, foi obediente, cumpriu como homem, sofreu, foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação. Ele é o autor da salvação. E o que ele espera? Que nós sejamos obedientes, como ele foi, né? Isso que Paulo também disse aos Filipenses, né? Quando ele fala, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, é que também sejamos obedientes. E temos que ser obedientes. Aqui diz, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então temos que obedecer a este Deus. Senhor Jesus. Precisamos ser obedientes da mesma forma que Cristo foi, irmãos. E o que é que Cristo foi? Como é que foi a obediência de Deus? Ele foi obediente até a morte. E ele espera que nós sejamos obedientes até a morte. Senhor Jesus. Aí, voltando para Filipenses, ele quer que nós sejamos obedientes até a morte, por isso que ele fala, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de ser obediente até a morte. Mas além disso, ele se humilhou, ele não julgou ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se tornou homem, ele se humilhou e ele morreu. Tudo isso por amor. Por amor a nós. E qual o sacrifício que fazemos hoje por amor aos irmãos? Qual o sacrifício que fazemos hoje por amor a Deus? Que é o Cristo, que é o autor da salvação. Qual o sacrifício que nós fazemos hoje? E é por isso que nós temos que pensar todos os dias. Temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Precisamos agir da mesma maneira. E aí a gente volta para o início. Como é que agir? Por isso que ele estava falando isso para os Filipenses. Tem esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Para quê? Para que vocês considerem os outros superiores. Para que vocês busquem os interesses dos outros. Para que vocês amem as pessoas, os irmãos. Senhor Jesus. Aleluia. E aqui no versículo 8, né? É a parte da humilhação de Cristo. O sentimento que nós temos que ter em relação a Cristo. O mesmo sentimento que devemos ter também, né? Como Cristo teve. E aí do versículo 9 ao 11 agora é a exaltação. Senhor Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele sofreu tudo, Cristo sofreu tudo. Mas no final teve uma recompensa. Ele foi recompensado pelo Pai. Ele foi obediente, ele cumpriu perfeitamente a obra como um homem sem pecado.
E aí o Pai o recompensou. Senhor Jesus, não, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Essa foi a primeira recompensa. Então, aqui, irmãos, nós vemos que Deus restaurou a glória que Cristo tinha desde o início. Aquela glória que ele tinha abdicado, agora tinha sido restaurada. Agora ele estava junto do Pai. Efésios 1, um pouquinho antes. Efésios 1, versículo 20 e 21. Senhor Jesus, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aqui a glória de Cristo foi restaurada. Ele está agora de lado do Pai. Que recompensa, né? Sua glória foi restaurada. E o seu nome, né? Está acima de todo nome que se possa referir. Senhor Jesus. Lá em Filipenses, ele deu o nome que está acima de todo o nome. E que nome é esse? Nós vamos ler no versículo 11, né? E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Oh, Senhor Jesus, este é o nome que está acima de todo nome. No hebraico, Senhor é Deus. Cristo é o Messias, Jesus é salvação. Então, esse Senhor é o nome que está acima. O Senhor Jesus Cristo, né? É o nome que está acima de todo nome. Oh, Senhor Jesus. E para que há esse nome, versículo 10. Para que esse nome, versículo 10 até o 11a, tá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Amém. Irmãos, até debaixo da terra, os joelhos se dobrarão diante do Senhor Jesus. Toda criatura, tudo que foi criado, diz assim, né? Nos céus, os anjos que não caíram, né? Na terra, todos os seres humanos. E debaixo da terra, até aqueles anjos que caíram, que negaram, que foram desobedientes, eles se dobrarão, se humilharão, e reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor. Senhor Jesus. E toda a língua confesse, né, que Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, naquele dia, no dia final, todos confessarão. Mas hoje, irmãos, nós temos a oportunidade, temos o privilégio de declarar com alegria de coração que Jesus Cristo é Senhor. Não tenha vergonha. Declare que Jesus Cristo é Senhor. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Senhor Jesus. Irmãos, quando confessamos que Jesus Cristo é Senhor, reconhecemos Ele como o nosso dono. E reconhecemos Ele como o Cristo, o Jesus Cristo homem. E reconhecemos Ele como o Jesus Cristo, o Deus, em sua deidade. Ele é o homem Deus. Ele foi homem, ele foi Deus. E nós reconhecemos isso. Hoje, na nossa vida, ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus. E o final diz assim, mais uma vez, né? Para quê? Todo esse processo é para quê? Versículo 11. Para glória de Deus Pai.
Irmãos, quantas passagens a gente já leu e o final de tudo é o quê? A glória de Deus. O final de tudo é a glória de Deus. Tudo que Jesus fez por amor a nós, a sua humilhação, se esvaziou, foi obediente, foi servo, morreu. Senhor Jesus nos salvou, mas isso é para a glória de Deus. Não devemos nos exaltar porque somos salvos, não. Não, isso é para a glória de Deus. A nossa salvação é para a glória de Deus. O final de tudo, irmãos, é a glória de Deus. Então, tudo que fazemos hoje e sempre, devemos sempre olhar para a glória de Deus, a fim de glorificar o nosso Deus que está nos céus. Louvado seja o Senhor. Que possamos aprender com Cristo, né? E ser humilde, ser manso. Para que possamos assim olhar para os irmãos e ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E quem sabe não, se fizermos isso, o Senhor nos recompensará. E estaremos juntos com Ele em sua glória no dia final. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria fugir um pouquinho do protocolo. Antes de compartilhar, eu gostaria de louvar um hino com os irmãos. O C39. Amém? Só uma vez. A gente louva uma vez e os irmãos compartilham. Aleluia. Amém.